Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo, mais um programa do canal YouTube Geração 68, Sempre na Luta. Começo pedindo para vocês que inscrevam-se no nosso canal, estamos chegando a quase 1.000 pessoas inscritas. Ativem o sininho das notificações e repassem para as pessoas que tenham interesse em debater essa pauta da democracia, dos direitos individuais, dos direitos coletivos e lembrar daquilo que ocorreu no passado para que nunca mais ocorra. Hoje, no programa Entrevista 68, nós temos aqui a presença de Fred Guedini. Fred é jornalista, é ativista também do movimento Geração 68 Sempre na Luta, foi presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo entre os anos de 2000 a 2006 e vice-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE. Foi de 2001 a 2007. Fundou com colegas jornalistas em 2016 a Associação Profissão Jornalista, a PEJOR, na qual atua e que presidiu pelos 3 primeiros mandatos, de 2016 a 2022. Faz pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina e sobre um trabalho dos jornalistas brasileiros na época de grandes mudanças na política. Fred Guedini, seja muito bem-vindo aqui, tá? Com a gente nessa entrevista e junto a nós, obviamente, Fred, estaremos aqui com a jornalista Cecília Cavalcante, não pode deixar de ser. Boa noite, Fred, passo a palavra para as considerações iniciais da Cecília. Boa noite, Cecília, é um prazer tê-los conosco aqui, ter você conosco, Fred, eu e a Cecília. Boa noite a todos. É sempre muito bom estar numa conversa, num bate-papo, numa entrevista tão bacana que vai ser, tenho certeza que vai ser, que vocês vão curtir um bocado, até porque essa é uma entrevista com uma grande novidade. A Rede Democracia dos Direitos Humanos está no ar. E o Fred Guedini vai nos contar absolutamente tudo sobre a Rede Democracia, essa nova rede, né, que, na realidade, eu chamo particularmente de rede das redes, né? Tem vários parceiros, sempre parceiros com pautas comuns. O Geração 68, São Paulo, é um desses parceiros da rede. Fred, boa noite. E eu gostaria que você começasse a nos contar qual foi assim, o start para você pensar na Rede Democracia dos Direitos Humanos. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Cecília. Nós estamos à noite, né, fazendo essa entrevista à noite, mas boa tarde, bom dia, enfim, dependendo de quem vier assistir depois essa gravação. Então, Cecília, você me pergunta onde começou, né, essa coisa da Rede Democracia. Primeiro, eu quero dizer que da nossa felicidade de ter lançado a Rede Democracia e Direitos Humanos nesse domingo de manhã, hoje nós estamos no dia 26, né? Esse domingo, dia 24, em uma aldeia Guarani, no sopé do Pico do Jaraguá, aqui em São Paulo. Ali vivem quase 1.000 índios em 8 aldeias, quase 1.000 indígenas, né? Em 8 aldeias, e nós escolhemos fazer o lançamento da Rede Democracia e Direitos Humanos, vulga Rede D, lá na aldeia por causa do marco temporal, o julgamento do marco temporal que acabou 2 dias antes do evento, né? Então, foi uma tremenda de uma notícia favorável, né? E mostrou o nosso acerto de escolher esse tema, porque esse é um tema fundante do Brasil. Então, eu vou começar, Cecília, pela escolha do tema, porque a escolha do tema mostra o que pretendemos fazer com a Rede D, né, a Rede Democracia e Direitos Humanos. Veja, nós escolhemos um tema que é fundante do país, porque diz respeito às terras daqueles que aqui estavam antes de chegarem os portugueses, né? Há, portanto, 523 anos. E os indígenas, nesses 523 anos, eles foram vítimas de todo tipo de atrocidade, né? As terras foram invadidas, eles foram expulsos das suas terras.
muitos deles, né, a maioria dos indígenas que estão vivos hoje foram expulsos de suas terras. Agora vocês veem que coisa mais absurda que a maioria do Congresso Nacional quer aprovar um marco temporal que diz que quem não estiver na sua terra tradicional até a Constituição, que foi em 1988, não tem direito a pleitear a terra, né? Portanto, assim, vamos dizer que o último decreto de extinção dos indígenas brasileiros seria a aprovação desse marco temporal. Ainda bem que no Supremo essa ideia esdrúxula, maluca, foi rejeitada, né? No Senado tem senador que diz que vai retomar e tal. Mas aí nós pegamos esse tema como um tema fundamental no nosso país, porque a nossa ideia é que os movimentos sociais, a política brasileira se unisse, né? Todo mundo que não tem aquele interesse específico de ruralistas, né? De pessoas que são donas de terra, são grileiros, ou que são comerciantes de terras, tal, mineradoras. Bom, quem não tem esse tipo de interesse, que é um interesse particular, vamos dizer, são interesses bem particulares no Brasil, portanto, a grande maioria do país, a enorme maioria maciça do país, é contra essa ideia do marco temporal, porque não aceita, né, essa injustiça, que se continue essa injustiça contra os indígenas. Daí que nós pensamos, bom, vamos lançar lá em Terra Guarani, porque nós vamos lá a convite, né, não estaremos invadindo a terra deles, e nós vamos lá para dizer que não pretendemos escravizar, nem pretendemos matar, nem dizimar, mas nós vamos lá para nos dispormos a lutar junto com eles pela demarcação das terras indígenas, contra o marco temporal, que já tinha sido derrotado no Supremo Tribunal Federal, e a favor da demarcação das terras indígenas. Depois a gente pode voltar a isso sobre os guaranis aqui de São Paulo especificamente. Mas veja, então nós concretamente pegamos um tema que é um tema importante, não é um tema... para nós não é um tema dos indígenas particularmente, ou especificamente, ou só dos indígenas, porque tem a ver com uma questão de justiça, né, deles terem o direito à terra, a própria Constituição estabeleceu isso, então é uma questão de justiça, mas é também uma questão de sobrevivência da vida humana sobre o planeta Terra. Por quê? Porque os indígenas eles conservam as florestas, as matas e as florestas. E hoje esse é um dos principais desafios para essa questão do aquecimento global, que, aliás, nós estamos sofrendo na pele nesses dias mesmo, nesses dias que a gente está aqui em setembro de 2023, um calorão absurdo, né? Essas ondas de calor já passaram pela Europa, Estados Unidos, pela Índia, pela África. Então, o mundo inteiro está sujeito a um desequilíbrio do clima, e isso vai ser cada vez pior daqui para frente. Então, vão ser grandes massas humanas submetidas a climas extremos, né? Isso vai vitimar muita gente, vai ser muitas catástrofes, né? E vocês veem que alguma medida precisa ser tomada, né? Precisa ser tomada medidas. Então, a Rede Democracia vem nesse momento. Ela diz, olha, isso não é uma questão só dos indígenas, concordando com muita gente, aliás, né? Essa é uma questão nacional, mas é também uma questão global, é uma questão mundial, né, do clima. Nós pegamos esse tema e, bom, o que nós fazemos? Nós vamos articular, então, com a sociedade, falar, gente, vem aqui para a Aldeia Guarani, nesse momento, festejar, comemorar a derrota do marco temporal e vamos nos comprometer, daqui para frente, com a luta pela demarcação das terras indígenas. Não é? Então, concretamente, nós estamos trabalhando numa articulação de um tema que nós vemos como nacional, como de impacto nacional e mundial. Percebe? Então, a Rede Democracia tem
essa vocação, vamos dizer, ela está sendo criada para isso, para articular a luta em torno de grandes temas que impactam o Brasil, principalmente o povo mais pobre, o povo excluído, mas não só, todo o Brasil e o mundo inteiro. Nesse caso, como estamos num mundo cada vez mais globalizado, né, os grandes temas tendem, de fato, a ter repercussões globais, né, como essa questão do clima, por exemplo. Então, respondendo à questão assim, ela veio para isso e veio para fazer uma comunicação com o público, uma comunicação não violenta, né? Porque nós vivemos aí sobre um governo extremamente violento que incentivava uma comunicação violenta, tá? Que ficava cutucando as dores e os temores das pessoas para ver se elas se tornavam malucas, né? Se elas saíam de casa armadas para matar as pessoas. Essa era a ideia do governo, né? Que estava até há pouco tempo, até o último dia do ano passado, né? É um governo de um marginal, né? De um meliante, que finalmente está todo mundo caindo em si, vendo que de fato se tratou de um marginal, né? De uma pessoa desqualificada, sociopata, né? E apoiado por um capitalismo também bandido, né? O que a gente pode dizer desse capitalismo que está pouco se lixando para o mundo, não é? Então, é um capitalismo bandido. A gente precisa unir o povo para lutar contra isso, né? Para se organizar, se articular e tal. É lógico que a Rede Democracia não pretende fazer isso, não é o papel dela fazer isso, né? O papel dela é mais funcionar como um dos articuladores. O que a gente pretende fazer, então? A gente vai conversando com os grandes núcleos dessa enorme rede pró-democracia que existe no Brasil. O que eu falo quando é grandes núcleos? O MST é um grande núcleo, não é? Os grandes partidos são grandes núcleos, né? As suas frentes políticas são grandes núcleos. As coalizões, né? A coalizão Direito Já, a coalizão negra, as grandes coalizões, né? O pessoal LGBTQI+, por exemplo, que faz as suas fantásticas paradas, esse pessoal é um núcleo muito potente nessa grande rede pró-democracia, pró-interesses da população, né? Interesses dessa população excluída, discriminada, e que, no fundo, é a maioria da população, né? Nós vivemos, de fato, numa plutocracia, né? É um governo formalmente democrático, mas cujos leis, aparatos, instituições, grandes instituições, favorecem os do andar de cima. Esse é o problema, né? Então, precisamos trabalhar com uma educação popular. Deixa eu te cortar um pouquinho, Fred. Fazer mais uma pergunta. Você deu um spoiler aí já do lançamento, nós vamos voltar depois nesse assunto. Tem imagens aqui que nós vamos passar, tem vídeo que nós vamos estar apresentando aqui também, tá? Mas quero voltar... É o mais recente, né, Rodrigo? Oi? Eu sou jornalista. É o mais recente, essa é a notícia, né? Acabou de acontecer. É só pegar esse gancho que você colocou agora aí para as pessoas que estão assistindo entenderem como vai funcionar, então, né? Uhum. Então, assim, é uma ação que vai estar em formato de rede, vai estar envolvendo todo esse grupo, né, de organizações e também pessoas individualmente. Ela vai atuar tanto na questão da comunicação quanto na questão da ação, da intervenção concreta na realidade. Então, duas perguntas que eu queria fazer para vocês, assim, como vocês estão imaginando o funcionamento da Rede Democracia, tá? E quais são aí as organizações que já se colocaram aí à disposição de participar, de contribuir, e também estavam presentes no lançamento, que, diga-se de passagem, né, depois vocês vão ver as imagens aí, foi maravilhoso, foi lindo estar lá, legal, com tanta diversidade, né? Foi para cima, né? Nossa, valeu muito a pena todo o trabalhão que deu. Mas, olha,
Sabe o que eu me preocupo, Rodrigo? Porque assim, tem a historinha, né? Rodrigo, Cecília, essa historinha que começou com fulano, Beltrano, mas eu me preocupo muito que as pessoas entendam, compreendam, né, do que nós estamos falando, sabe? Então, porque, veja, a gente fala de rede, rede de redes e tal. Olha, gente, a rede pró-democracia no Brasil, ou pró-demandas populares, que, no meu entender, tem uma grande coincidência, essas duas redes, né? Quando a gente fala rede, a gente está pensando em pontos de encontro, como se fosse assim uma imagem do cérebro, né, com os neurônios, as sinapses e tal. Uma grande rede tem esses nós e os pontos, as comunicações entre os nós e tal. Essa rede no Brasil, ela tem centenas de milhares de grupos, de núcleos de ativistas e milhares de temas de interesse da população. Vocês percebem? Então, quando a gente fala rede pró-democracia, ela é uma enormidade, ela é gigante. Agora, o que ela tem? Então, ela tem isso de bom, que é o fato dela ser múltipla, dela ter muitos interesses, porque, vamos combinar, né? A população brasileira, principalmente os que são excluídos, discriminados, ela é múltipla. Ela tem interesses muito distintos. É lógico que tem as grandes questões, a fome, essa questão fundiária que pega os indígenas, pega também a agricultura familiar, a monocultura. Tem a questão da exploração dos trabalhadores, essa nova exploração a que os trabalhadores estão submetidos, uberizada, né? Dessas pessoas que não têm direito algum, sabe? Trabalham que nem um camelo, horas e horas a fio, para ganhar uma mixaria, não é? Sem direito nenhum. Bom, e aí? Quando esses jovens todos que andam com essas motos pelas ruas, costurando aí entre os carros, e quando eles ficarem mais velhos, o que vai acontecer com essa gente? Vocês já pensaram nisso? Gente, são centenas de milhares no Brasil, são milhões no mundo inteiro. Esse pessoal não tem nenhum direito, não tem seguro, não tem nada. Então, é um capitalismo que é uma situação tão maluca que o mundo está vivendo, né? Pensem bem. Bom, mas existem milhares de nós de rede. Então, longe de nós a pretensão de sermos essa rede. Nós somos uma coisa minúscula. O que nós estamos fazendo é um nó dessa rede, mas um nó que tem uma consciência muito própria, que fala assim, apesar de enorme e múltipla, e ter multitemática, etc., essa rede é um gigante que acaba tendo muito pouca força. Por quê? Porque ela está desarticulada. Então, se você tem centenas de milhares de núcleos de ativistas lutando lá no quilombo, lá na aldeia, né? Os pescadores, os trabalhadores em suas fábricas, os estudantes em suas escolas precarizadas, e etc, 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 etc. Então, é muita gente, é muita coisa. Agora, esse gigante, ele pode ser muito poderoso. Quando é que ele vai ser poderoso? Que ele vai ser poder para dizer, olha, no parlamento, por exemplo, um parlamento de direita, e que muito dificilmente deixa de ser de direita, por quê? Por causa que quem tem dinheiro, né, é o andar de cima que financia as campanhas. Quem elege é todo mundo, mas quem financia e quem paga a comunicação é o andar de cima, gente. Esse andar de cima aí tem interesses próprios, como teve agora na questão fundiária com os indígenas, né? Nessa proposta doida aí que eu falei do plano do marco temporal. Então, vejam, como é que nós vamos atuar sendo tão pequenininho numa rede tão mega? É porque nós identificamos que tem um problema, que é a falta de articulação desse gigante. Esse gigante pode ser muito poderoso se a gente consegue articular. E como é que a gente vai atuar para articular tudo isso? Nós somos um polvo com tentáculos? Não, nós somos simplesmente um núcleo dessa rede. A gente chama Rede Democracia e Direitos Humanos, é porque a gente quer uma democracia em que os direitos humanos sejam respeitados.
mesmo nos raros períodos democráticos do Brasil, os direitos humanos nunca foram respeitados, tá certo? Então, nós queremos uma democracia em que os direitos humanos sejam respeitados. Então, é Rede Democracia e Direitos Humanos. E, para isso, é preciso articular. Articular o quê? Essas centenas de milhares, todas elas, de alguma forma, estão articuladas em alguns nichos, né? Então, o que precisamos é começar a trabalhar com os grandes nós dessa rede. Então, nós pretendemos conversar com alguns desses nós. Eu citei aqui alguns, mas há vários, né? São algumas centenas, né? Mas nós talvez um dia possamos alcançar e atingir essas algumas centenas, mas, por enquanto, nós vamos começar com 1, 2, conversar, expor esse pensamento, falar, vamos articular uma agenda comum de lutas pela democracia? Veja, agenda comum de lutas pela democracia. Não é uma agenda única, porque é impossível uma agenda única no meio de tantos interesses díspares, de tantas necessidades, né, angustiantes. Então, não, é uma agenda comum de lutas pela democracia. Para articular essa agenda, a gente precisa conversar muito. Aí a ideia de uma mesa em que os núcleos dessa rede possam se encontrar e debater, e falar, e argumentar, né? E vai se articulando isso. Quanto tempo demora? Bom, a gente precisa ser muito objetivo para ir direto ao ponto, não é? A gente não pode se perder muito. Por exemplo, nós não podemos querer substituir os nós dessa rede, os outros milhares de nós. A gente não quer substituir nenhum deles. A gente quer que eles continuem trabalhando nas suas causas, mas a gente quer que, entre essas causas, eles considerem a possibilidade de unir forças em alguns grandes temas. Imagina se, para a questão... agora, dia 20 de novembro, por exemplo, vai ter o Dia da Consciência Negra, né? E vocês sabem que se mata a negritude é morta, sim, é um extermínio que ocorre nas periferias do Brasil, dos jovens, né? É um extermínio constante, diário. Volta e meia, um governo mais conservador, como o Tarcísio aqui de São Paulo, inventa uma operação e vai lá e mata mais um monte, tá certo? E ele acha... Por que ele faz isso? Ele faz isso por aquilo que se chama de necropolítica, né? Porque como existe um conservadorismo na população, em segmentos da população. Então, esse cara, para satisfazer esse conservadorismo, ele dá sangue para essa população beber, não é? Essa é a necropolítica. Então, ele vai lá e mata um monte de gente. Não interessa, tem no meio, tem inocente, tem outros que podiam estar sendo julgados, mas ele mata um monte, para ele dizer, ó, eu aqui fazendo a limpeza. Você entendeu? Então, não são governos dos de baixo. Claramente não são, né? Então, a gente precisa ter governos populares, vamos dizer. Então, nós queremos uma democracia de governos populares. Então, vamos articular isso. Quanto tempo vai levar? Tomara que não demore muito, né? A gente, pelo menos, vai trabalhar para ser rápido, o mais rápido possível. Quando a gente trabalha com esses grandes temas, né, com a questão minorias que não são minorias no Brasil, né, porque a gente tem uma grande maioria negra, uma grande maioria de mulheres, então a gente fala de minorias como se fosse... antigamente chamava minorias, né? Mas não se chama mais, né? Porque se chamava minoria dos direitos. Já são maioria, né? Do ponto de vista do direito, nós somos minoria, né? Do ponto de vista da população como número absoluto, nós somos maioria. Essa eu acho que é a grande diferença. Eu acho que essa é a grande diferença do trabalho de comunicação da rede, é entender aonde somos minoria e aonde somos maioria, né? Mas eu me perdi nessa explicação, sabe por quê? O que nós estamos montando é um núcleo de rede para articular. Então, nesse núcleo, não pode ter muita gente, senão a gente não consegue nem se organizar para atuar. Vocês concordam comigo? Então, nós pensamos um núcleo de rede que tenha, no máximo, 20 organizações, né? E os ativistas dessas organizações, quais estão? Até agora, nós temos 6 organizações que realmente escolheram seus representantes e fazem parte da rede, que é o Coletivo Digital, que é aqui de São Paulo, né? Que trabalha
na questão da internet, de formação do pessoal para software livre e essas coisas. A Comissão Justiça e Paz de São Paulo, que é um ator importante na questão dos direitos humanos, né, de vários temas ligados aos direitos humanos. A Engenharia pela Democracia, que é uma organização relativamente nova, de 2021, mas que vem com muito poder, com muita potência aí, a ponto de organizar chapa para bater de frente com 5 candidaturas no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que tem 1 milhão de profissionais em todo o Brasil, tá certo? Então, essa também faz parte da Rede Democracia, a Engenharia pela Democracia. A Frente Interreligiosa D. Paulo Evaristo Arnes, Justiça e Paz, essa frente é interessantíssima, gente, porque são pastores, padres, né, pregadores de diferentes confissões, são 18 confissões, se eu não me engano, que estão nessa frente, e eles têm alguns pontos. Eles, por exemplo, são favoráveis a que as religiões não se articulem para dominar o poder, não é? Como existe, por exemplo, a IURD, né? Essa igreja do bispo da Universal, que tem uma rede de TV e fica ali fazendo política para, né, com todo o dízimo que ele cobra e tal. E fala, bom, isso não é papel de uma religião, né? Então, essa frente interreligiosa D. Paulo Evaristo Arnes é uma frente, como o nome diz, que luta pela justiça e paz, né? Baseada no espírito de Dom Paulo, aquele bispo tão importante na luta contra a ditadura no Brasil, né, que deixou tantas sementes. O Candeeiro, que é um grupo de católicos também, mas que lutam pelas questões populares e que acabou de criar a Universidade Mútua, que é uma proposta muito interessante. E o Geração 68 São Paulo. O Geração 68... aí tem uma história interessante, né? A Rede Democracia nasceu, por sinal, dentro do núcleo de comunicação, né, da rede do grupo de comunicação do Geração 68 aqui em São Paulo. Né, Rodrigo Tomazini? Você, eu, o Matheus, né? Quem mais? O Turco, né? Olha, eu falando aqui, o Marcelo Chueire, a Cecília veio depois, né, Cecília? Então, havia um núcleo que se articulou em torno da questão da comunicação na Geração 68. Esse núcleo se articulou e começou um trabalho que foi capitaneado aí, comandado pelo próprio Rodrigo Tomazini. Depois, se ele tiver uma palhinha aí, ele dá uma explicada. Mas foi um trabalho que foi crescendo e se transformou numa coisa importante, né? Conhecida, enfim, teve até um papel na eleição do Lula no ano passado. Então, nós pensamos, por que não replicar essa experiência, né, que era a experiência da Brigada Digital, em outros núcleos, né? Só que não é assim. Para você replicar uma experiência dessa, você precisa ter um corpo profissionalizado, senão não dá, é muito difícil. Então, foi nessa descoberta, né, de que precisa ter uma coisa mais consolidada para você fazer uma comunicação muito ampla, que atinja muita gente e tal, precisa ter um financiamento, né, precisa ter financiadores, precisa disputar editais para conseguir esse dinheiro, precisa constituir uma rede de financiadores, né, com um pouco mais de dinheiro, e uma rede de apoiadores na própria população, como faz o jornalismo independente hoje. Então, o nosso modelo é o do jornalismo independente, tá certo? Nós vamos pedir dinheiro, como às vezes eu saco o celular e mostro, aqui, gente, faz o Pix aqui, como é fácil, ó, rededemocracia08@gmail.com,
esse é o Pix da Rede TV, põe lá R$30, 40, 50, 1.000, se você quiser, ninguém vai te culpar, nem vai te xingar por isso, ao contrário. Então, então é isso, essa é uma forma de financiamento, enfim, nós vamos buscar esse dinheiro para constituir uma equipe de comunicação que saiba se comunicar com a população e uma equipe de articuladores, uma parte profissionalizada, uma parte voluntária, para conseguir fazer essa articulação no mais curto tempo possível, né? A gente não pode perder muito tempo, né? Tá aí agora na sua tela a chave Pix para a contribuição da Rede Democracia. É um Pix, é uma chave Pix. Eu vou mostrar como é fácil, ó. Põe aqui no banco, por exemplo, aí você vai lá em Pix, né? E tal, faz isso. Eu garanto que em 2, 3 minutos no máximo, para os mais velhinhos que nem eu, assim, você consegue fazer a doação para a Rede Democracia. E nós precisamos muito desse dinheiro. Eu diria que não é que nós, eu, Fred e quem mais aqui está, né? O Tomazini, a Cecília, o Marte, a Marli, as pessoas que participam da rede, o Allen, não é nós que precisamos desse dinheiro. Eu diria que o Brasil precisa desse dinheiro, tá certo? Porque a democracia não é uma coisa que a gente, ao contrário do que se propaga, não é uma coisa que a gente elege as pessoas, vira as costas e vai cuidar da nossa vida, né? As pessoas fazem assim normalmente. Dá no que deu, né? Eu queria voltar um pouquinho, Fred, para a questão do lançamento. O lançamento foi nas aldeias do Jaraguá, do Pico do Jaraguá, em São Paulo. Foi uma articulação da Rede Democracia, primeiro com o cacique Davi, depois com a cacica Maria, que nos recebeu. Eu falo nos recebeu porque eu estava online, assistia todo você estava presente, online, né? não estava presente pessoalmente, mas então nos recebeu, né, a cacica Maria lá na aldeia Jaraguá, lá e é muito interessante como que a Rede Democracia lá no Jaraguá, no meio da cidade de São Paulo, que, ou seja, é uma aldeia indígena que está no meio da cidade de São Paulo, usou como um símbolo dessa luta que foi contra o marco temporal e agora a luta para a demarcação das terras. Até porque a Jaraguá tem lá as aldeias de Jaraguá, eu esqueci quantas etnias tem lá, mas tem 1,7 hectares só de terra, sim. De terra demarcada, que, como você disse, 1,7 dá 2 bois, e assim mesmo. Três cabeças de boi numa criação extensiva, como mas não pode passear muito, não, tem que ficar ali, porque tem que dar lugar para as galinhas. Mas assim, e o mais importante, eu acho, você me corrija se eu estiver errado, a questão da demarcação que demora, né? Que é um processo demorado, é um processo lento, burocrático, complexo, e que a gente precisa trabalhar para que o governo agilize isso. Não é então, isso, Fred? Cecília, olha, uma informação importante sobre os guaranis. Não, lá é a etnia mesmo que tem, é os Guarani Mibia, né? É uma etnia dos guaranis, que principalmente. Sabe o que acontece? Por exemplo, esses guaranis, eles estão se articulando lá no Pico do Jaraguá desde os anos 60, 1960. E eles, em 2015, o ministro da Justiça no governo Dilma fez uma portaria 581, e essa portaria destinava aos guaranis de São Paulo 532 hectares. Olha só, eles têm 1,7 hectare demarcado. Os indígenas estavam pedindo 532. O José Eduardo, né, ex-ministro da Dilma, ele fez a portaria concedendo, então, esse é o primeiro passo, né? O Ministério concede. A partir daí, os órgãos do governo que fazem a demarcação, eles tinham que vir aqui fazer as demarcações e tal. Só que vocês lembram, logo depois veio o governo Temer. No governo Temer, o ministro da Justiça do Temer
fez outra portaria anulando a portaria do Zé Eduardo Cardoso, tá certo? Então, pronto, acabou com os indígenas aí os guaranis aqui do Pico do Jaraguá ficaram tristíssimos, né? Porque voltou ao que era antes. Então, eles foram ao Ministério Público, o Ministério Público entrou na Justiça Federal aqui de São Paulo, e a Justiça Federal deu ganho de causa liminarmente, mas não ao mérito, o mérito ainda não foi julgado. Isso aconteceu em 2017. Veja como a coisa vai andando, vai se enrolando, né? Mas uma coisa fantástica dos guaranis, bom, eles foram a maior etnia, os tupis-guaranis, mas os guaranis nas suas várias etnias, né? Porque os guaranis uma grande família de etnias, né? Eles foram a maior etnia indígena do Brasil quando aqui chegaram os portugueses, né? Havia alguns milhões deles, né? E eles estão, por estarem no litoral e por estarem em lugares como a cidade de São Paulo, por exemplo, eles são um dos que mais sofrem com a perda de terra. Mas é impressionante como eles mantêm um referencial nos seus ancestrais, nos seus costumes, né? Nessa visão de que eles são um só espírito, sabe? De que eles não existem sem a mata não existe sem eles, é tudo um espírito só, a mata, os rios, a floresta, as pedras, os rochedos, tudo isso, enfim, a terra para eles é uma coisa una, né? Esse espírito que tem a terra e os indígenas é uno. Essa unidade e essa crença ela é muito forte neles. E isso dá a eles uma resistência, uma resiliência de séculos, não é? Eles estão aqui há 5 séculos apanhando, né? Sendo dizimados. É muito impressionante, e vocês vão ver nas falas, não sei se vocês vão passar aí a fala do Davi e da Cacica Maria no evento, eles são muito firmes, né? Eles têm uma noção muito clara de por que a terra deve ser destinada a eles, né? E tem um dado impressionante. No Brasil, nos últimos 30 anos, do Mapa Bioma, que é uma organização muito séria, né? Nos últimos 30 anos, os indígenas no Brasil derrubaram 1% de árvores que estavam na sua área. E os fazendeiros, no mesmo período, derrubaram 20,6% das árvores nas suas respectivas áreas. Então, vocês veem que essa diferença é que explica por que é importante, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, né, que as populações tradicionais tenham esse poder, né, de continuar cuidando das matas, dos rios, né, da água, para que a humanidade possa ter esses bens naturais aí, possa continuar usufruindo disso, né? Fred, é muito bom mesmo. Nós estamos aí, já passamos dos 30 minutos que a gente costuma fazer. Sabe que eu sou entusiasta. Eu sou entusiasta da Rede Democracia. Eu posso ter certeza que estarei à disposição sempre que for preciso. Aqui, quem estiver assistindo, vai estar na descrição também do vídeo, mas contribuam. Nada funciona hoje em nossa sociedade capitalista, mesmo a gente querendo combater, modificar sem dinheiro, nós precisamos disso, tá? Então, nossos vídeos, eles têm em média 150 visualizações, 180, imagina se cada um desse R$20, ali já estaria ajudando muito, R$10 estaria ajudando muito esse projeto, que é muito importante. Então, antes da Cecília colocar aí as considerações finais dela, eu queria que você colocasse aí, Fred, as suas considerações finais. As pessoas que se interessarem por esse projeto, quem elas procuram, como elas chegam até vocês, como que a gente faz isso daí, tá
Bom, Sabe, Rodrigo e Cecília, a gente não precisa, as pessoas não precisam querer entrar na rede democracia, porque é o que eu digo, as pessoas têm que continuar fazendo o seu ativismo onde fazem. Elas apenas precisam, nesses lugares onde elas fazem o seu ativismo, elas precisam conversar com os seus parceiros, seus companheiros de lutas e tal, e dizer, olha, vamos nos preocupar com a agenda geral. Nós temos essa questão local aqui, essa questão particular que nós trabalhamos, é muito importante cuidar dessa praça, fazer isso, aquilo, né? A questão dos animais, adoção de animais. Nossa, é muito amplo o espectro de coisas que se faz. Mas vamos também nos preocupar com as grandes questões, né? É isso que as pessoas precisam fazer no seu microcosmo de ativismo, você entendeu? E, lógico, se puder doar para fortalecer este núcleo da Rede Democracia, que é um núcleo articulador, isso sim é muito importante, porque nós vamos buscar essa articulação, nós vamos profissionalizar uma equipe para fazer isso, nós vamos fazer isso dia e noite, nós vamos fazer isso direto, você entendeu? Porque isso é fundamental. Se o Brasil tiver isso em poucos anos, o Brasil vai ser outro país, porque ele tem o ativismo necessário. O que ele não tem é a articulação desse ativismo nos seus grandes temas, entendeu? E essa comunicação também que a gente precisa fazer frente a essa comunicação manca, né, dos veículos tradicionais, que eles são muito interesseiros, né? Eles têm muitos interesses privados e particulares, então a comunicação deles muitas vezes é direcionada, né? E sempre que se trata de política nacional e de dinheiro, a comunicação deles certamente é interessada, porque todos são grandes investidores, entendeu? E para isso, a gente convida todos a entrarem, participarem das nossas redes sociais. Eu quero dizer... Vou botar o endereço lá depois, do Instagram, do Facebook. Não é, né? Viu, Cecília? Eles são grandes investidores, mas são muito poucos, entendeu? E nós pode ser bem pequenos. Vamos investir, então, na democracia e nos direitos humanos, mas em grande quantidade. Quem sabe a gente equilibre melhor esse poder, entendeu? Então, nós temos quantidade, nós, a democracia, os interesses populares. Nós podemos, com muito pouco, né, como você falou, Rodrigo, ajudar uma causa, assim, entendeu? Eu, no futuro, penso 1 milhão de contribuintes pela Rede Democracia, assim, entendeu? Aí não tem para ninguém, não é? Aí a gente bate Brasil paralelo, Brasil triparalelo, Brasil triangular, e o que vier pela frente a gente engole, não é? Mas tendo dinheiro e claro o que você quer fazer, as coisas andam até rapidamente. É isso. Muito obrigada, Fred. Obrigado a Rodrigo. Sempre bom estar conversando aqui na Geração 68. E curtam, compartilhem. Aproveitem para compartilhar também as redes sociais da Rede Democracia, né? No Instagram, no Facebook, e acompanhar o nosso site, nosso portal. Nosso portal, né, Cecília? Que é rededemocracia.com.br. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, vai estar todo mundo aqui, todos os endereços aqui no vídeo, para que vocês possam curtir, compartilhar e assim participar. É importante as pessoas saberem que a gente está no começo, né, Cecília? A gente está começando, mas logo vão ouvir falar bastante da gente. Tem que começar de algum lugar, né? De algum lugar tem que começar. Valeu, gente. Obrigado, Fred. Cecília, um abração. Até a próxima. Então, se inscreva no canal do Geração. Obrigado, viu? Vamos em frente com Geração 68, com a Rede Democracia, com Engenharia pela Democracia, com o Candeeiro, com toda essa gente, né? A Frente Interreligiosa, Dom Paulo. E nós vamos ter entidades em cada grande tema, né? Organizações em cada grande tema, para nos ajudar nessa articulação. Mas isso é uma arquitetura que a gente está trabalhando agora, nesse final de ano. Então, acompanhe a gente, como a Cecília falou aí. Tchau, gente. Obrigado pela oportunidade, viu?
Obrigado você, Fred. Valeu. Tamo junto.